Muito obrigada, né, por nos conceder esta oportunidade de poder falarmos algo da palavra do Senhor. A paz a todos e os que estão também ao alcance da nossa voz. Eu confesso que eu fiquei uma semana assim, bastante assim ansiosa no que eu iria falar. E foram várias as mensagens, mas eu estava pensando no propósito que nós fizemos com o Senhor. E vamos falar de um jovem que eu gosto muito, o jovem Daniel. E o propósito desse jovem, nós vamos ver a consequência de um propósito. Daniel, no capítulo 1, no versículo 8, esse jovem que foi levado cativo para a Babilônia. E chegando lá, na Babilônia, esse jovem estabelece um propósito com o Senhor. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Nesses 40 dias de propósito que temos assentado no nosso coração, juntamente com o nosso pastor e toda a igreja, certamente cada um irmão estabeleceu o seu propósito, assentou no seu coração o que ele iria tirar por um tempo, né? Ou fazer alguma coisa, além do jejum, da oração, o seu horário, né? Cada um com seu propósito. E aí vamos para o capítulo 2, do versículo 16 a 28. Estabelecido o propósito, aí no capítulo 2 vai ter um acontecimento que vai surtir efeito pelo propósito do jovem Daniel. E no capítulo 2, versículo 16 ao 28, nós vemos o quê? E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo. Primeiro, por quê? Logo, não vou ler todos, porque vai tomar muito tempo. Mas o que aconteceu? Aconteceu que o rei Nabucodonosor, ele tem um sonho. E ele se perturba na sua noite, não consegue mais dormir, ficou perturbado, né? Porque ele não se lembrava do sonho. E agora ele acordou, né, agitado, e convocou todos os magos, astrólogos, adivinhos, para que viessem à sua presença. E ele falou: olha, eu tive um sonho, e eu não me lembro desse sonho. E eu quero que vocês me falem do sonho que eu sonhei e me dê a interpretação desse sonho. Foi uma questão difícil. O rei lançou esse decreto. Mas como todos aqueles que se colocaram à presença do rei, magos, adivinhos, astrólogos,
não puderam dar a interpretação e nem tampouco, não puderam dar a revelação do sonho e nem tampouco a interpretação, o rei ficou mais irado ainda e lançou o decreto que sejam todos mortos. E era a lei de um rei e não era revogado, não voltava atrás. Tinha que se cumprir. E aí, Daniel pede ao Arioque, que é o prefeito do rei. Aí ele pede, e Daniel, no 16, e Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Primeiro, esse tempo era para quê? Para buscar ao Senhor em oração, pedir ao Senhor que desse a ele a visão do rei e a interpretação. Cada um de nós fizemos um propósito. Uns pediram cura, outros pediram uma abertura de porta de trabalho, e seja qual foi o seu propósito, foi feito. Então, vai surtir efeito. Daniel já tinha feito o propósito, agora chegou o momento de Daniel se apresentar ao rei. Daniel, aqueles jovens, como bem sabemos, no capítulo 1, foram jovens escolhidos, os mais formosos, é claro que da linhagem, né? Mais inteligentes e tal. Aí vimos todo o histórico do propósito de Daniel, que já começou a surtir efeito lá no capítulo 1. Que quando Daniel assentou no seu coração e ele foi para os seus companheiros, que era Daniel, Ananias, Misael e Azarias, ele chegou, olha, eu assentei no meu coração, a propósito, de eu não comer do banquete do rei. E eles também concordaram, tá bom, Daniel, estamos contigo nesse propósito, também não vamos participar. E acontece que ele pediu lá ao chefe que fizesse isso. Eu te peço. Aí ele falou assim, olha, o que você está me pedindo, você está colocando a minha cabeça a prêmio. Porque se acontecer alguma coisa com vocês, o rei vai me mandar matar. E não só a minha, toda a minha família, toda a geração. Que é assim que acontecia. Mas aconteceu que, mediante o propósito desses jovens, eles ficaram mais inteligentes, mais formosos, se destacaram nos demais jovens que estavam ali. Já foi o início. Aí agora é Daniel especificamente. Ele vai, sim, entra na presença do rei, pede um tempo para o rei, para que pudesse dar a interpretação. Certamente aquele rei ficou naquela expectativa. Esse jovem, será que ele vai mesmo me dar a revelação do sonho, a interpretação? Não é esses que veio lá cativo de Judá? Daniel vai, aí no 17. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, né? Já falamos. 18. Para que pedissem misericórdia ao Deus do céu, porque Daniel agora, ele assumiu a responsabilidade que foi dada para os astrólogos magos. A cabeça deles já estavam a prêmio. E como Daniel agora entrou, pediu, agora era de Daniel. E ele falou, olha, peçam misericórdia ao Deus do
sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios de Babilônia. Então, foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Vamos assim falar também de um sonho que Daniel teve. Muitas das vezes o Senhor nos dá a revelação através de sonho. Foi de noite. Daniel acabou de orar, né? Pediu ao Senhor. Certamente foi se deitar, como de costume, e o Senhor deu uma visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Certamente agradeceu, né? Falou Daniel e disse, ele começou a bendizer no nome do Senhor, né? Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Como é bom nós buscarmos ao Senhor, estabelecermos propósito. Nesta hora nos lembramos da mulher que sofria de um fluxo de sangue há 12 anos. Mas ela colocou um propósito. Eu vou até Jesus, se arrastando, toda debilitada, fraca, e enfrentou uma multidão. Mas ela tinha um propósito. Se eu tão somente tocar na orla dos meus vestidos, eu ficarei curada. Eu creio que quando cada um de nós estabelecemos um propósito com Deus, como o nosso pastor tem me falado, a palavra tem poder. Profetiza na vida do teu filho. Profetiza na tua casa. Fale com o Senhor. Ele ouve, e no tempo dele, ele responde, ele dá a vitória, ele realiza o teu sonho. Daniel consultou ao Senhor. Precisamos consultar ao Senhor. A quem você tem recorrido? Com o propósito que você estabeleceu. Você se lançou ao Senhor como Daniel, chorou na presença dele. Senhor, eu creio, a minha fé está no Senhor. Eu confio em Ti, Senhor. Eu sei que Tu és um Deus que opera milagres e maravilhas. Que seja feito segundo a Tua vontade, não a minha. Que a nossa vontade é já, é agora, é do nosso jeito. Mas, Senhor, que seja segundo a Tua vontade. Tu sabes como vai me dar esta vitória. Tu sabes como vai fazer acontecer. Eu creio na Tua providência. Feito isso, Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilônia. Entrou e disse-lhe assim, Daniel falando para Arioque, não mate os sábios de Babilônia.
Introduze-me na presença do rei e darei ao rei a interpretação. Agora chegou a vez de Daniel. Daniel, que já tinha consultado ao Senhor, que já tinha pedido a revelação e a interpretação dos sonhos de Daniel. Agora, certamente, aqueles magos astrólogos viram Daniel entrar e ir até a presença do rei. E certamente eles começaram a questionar: que é esse aí? Nós que somos nós, não podemos? Não podemos. Esse aí que veio lá, cativo da Babilônia, é esse aí que vai dar a interpretação. O mundo precisa saber e conhecer o Deus que você serve. Você também tem que ter convicção do Deus que você serve, que você adora, que você confia. Introduze-me. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e disse-lhe assim: achei um dentre os filhos cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Faça ideia a expectativa que todo aquele palácio, todos ali, ficaram. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome foi mudado, para Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que vi e a sua interpretação? Podes tu, você, o jovem que veio cativo, você tem esse poderio. Aí o que acontece? Olha só. Olha o que Daniel diz para ele. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Até aí o rei já sabia disso, porque eles estavam tudo ali, aguardando. Aí, certamente eles já disseram assim: ué, isso aí nós já falamos para o rei. Isso aí nós já dissemos. Que o que o rei pediu é difícil. Que isso era questão para deuses, não para eles. Isso aí é uma causa para os reis, os deuses darem. Mas agora aquele jovem, ele chega à presença e ele fala que o que o rei pediu era difícil, que nem reis, nem magos, que nem sábios, astrólogos, magos, adivinhos o podiam descobrir. Mas aí ele apresenta o seu Deus. Agora que é lindo. Lá atrás ele já exaltou o nome do Senhor, Deus dos seus pais. E agora ele apresenta pessoalmente para o rei. No 28. Mas há um Deus nos céus, a qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as tuas visões da tua cabeça na tua cama são estas. Aí ele descreveu, que a gente não vai levar aqui muito tempo, para falar aos irmãos em casa, vão lá ver, estava relacionado com o reinado do rei Nabucodonosor. E Daniel deu o sonho todinho e deu a sua interpretação. Para que este sonho? O que este sonho quer dizer? Que é passado o teu reinado.
E agora nós vemos a consequência, que está lá no versículo 46. Olha só o que aconteceu. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador dos segredos, pois pudeste revelar este segredo. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes dons e o pôs por governador e de toda a província da Babilônia, como também por príncipe, governador de todos os sábios de Babilônia. Eis aí o resultado de um propósito. Vale a pena buscarmos ao Senhor, vale a pena estabelecermos propósito ao Senhor, crer neste Deus Todo-Poderoso, às vezes a gente fala e às vezes não tem uma experiência com Deus, que precisamos ter experiência com Deus, que às vezes o inimigo bombardeia a nossa mente com as dúvidas. Será? Será que é mesmo? Será que aconteceu isso mesmo? Mas nós temos que apresentar o nosso Deus, como Daniel apresentou. Há um Deus nos céus que revela os segredos. Revela os segredos. O Senhor pode te dar, como deu a Daniel, a revelação. Deus pode te dar. Deus pode nos dar, porque eu creio assim. Deus nos dá. E então é maravilhoso para nós, porque houve um propósito desse jovem. Houve uma busca daquilo que ele necessitava para dar, para que o nome do Senhor fosse exaltado, engrandecido, adorado. O próprio rei agora, imagine agora aqueles magos, aqueles astrólogos, estavam agora enfurecidos, a fúria do inferno, mas Daniel apresentou o Deus que ele servia, o Deus que ele buscava, porque Daniel orava 3 vezes ao dia, e eles procuravam alguma falha na vida de Daniel. Imagine agora como que eles não ficaram, mas agora envergonhados, desmascarados, porque Daniel falou mesmo ali diante deles: o que o rei requer, nem magos, nem astrólogos, nem adivinhos o podem dar. Mas há um Deus, o Deus que eu sirvo, o Deus que eu adoro, o Deus que eu confio, esse pode dar. E Deus deu a revelação. E depois nós vemos o próprio rei se prostrando o seu rosto e adorando ao Deus de Daniel e dizendo que o Deus de Daniel era Deus que revelava os segredos, Deus dos deuses. O Deus de Daniel está acima de todos os deuses. É o Deus de Daniel, é o Deus de Israel, é o nosso Deus. Então nós temos que nos alegrar,
temos que buscar ao Senhor, porque Ele tem aquilo que nós necessitamos. É Ele que nos capacita, é Ele que nos usa como um vaso de honra na sua casa. É Ele que pode te usar em revelação, é Ele que pode te usar em cura, é Ele que pode te usar em sabedoria, é Ele que pode te revelar os segredos. Que nós possamos ficar cada dia mais firmados, avivados, porque o avivamento, ele nos faz querer ler mais a palavra de Deus, nos faz querer conhecer mais a Deus, nos faz mais querer adorar o nosso Deus, nos faz mais querer nos derramarmos na presença desse Deus glorioso, poderoso, merecedor de toda a honra, de toda a glória. E que o Espírito Santo continue falando bem mais alto em nossos corações. No nome do Senhor Jesus, eu agradeço. Amém.